Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco mais sobre os seres vivos. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre os seres vivos, mas eu especifiquei somente os dois maiores grupos, os dos animais e dos vegetais. Hoje, nós conheceremos todos os grupos de seres vivos. Então, se vocês querem acompanhar melhor o nosso conteúdo, vocês podem estar pegando o livro de ciências, das páginas 23 até a 27, para que vocês possam entender ainda melhor o nosso conteúdo de hoje, que são os grupos dos seres vivos. Então, vamos começar falando a respeito das bactérias. As bactérias também compõem os grupos dos seres vivos. Vocês lembram que na última aula eu disse para vocês que os cientistas, para poder classificar um ser vivo, eles estudam eles detalhe por detalhe? Então, ao estudar, percebeu que as bactérias possuem o mesmo ciclo de vida dos outros seres vivos. Então, por isso é classificada como ser vivo. O grupo das bactérias, elas podem ser benéficas ou maléficas. Como assim? As bactérias, gente, são seres microscópicos. Microscópicos por quê? Porque não é possível nós vermos a olho nu. Temos que usar o aparelho chamado microscópio para poder observar. As bactérias maléficas, vamos começar falando sobre elas, elas podem causar doença no nosso organismo, como cáries no dente. Observe aí uma imagem no dente cheio de cáries, como alguns problemas em alguns órgãos internos também, como estômago, intestino. E elas também podem ser benéficas. Como benéficas? As bactérias, elas ajudam na decomposição dos seres vivos. Por exemplo, se uma árvore morre ou um animal morre, as bactérias ajudam a decompor aquele ser vivo na natureza. E também as bactérias servem para fermentar também algum tipo de alimento. Elas servem para isso também. Então, vamos ver o outro grupo dos seres vivos, que são os fungos. Os fungos, gente, antes eles foram classificados como vegetais. Observem aí que eu botei alguns fungos para vocês verem aí nas imagens, mas eles não são vegetais. Então, eles têm o seu próprio grupo, é chamado de reino fungi. Os fungos, eles, assim como as bactérias, podem ser maléficos ou benéficos. Os fungos também podem ser unicelulares, ou seja, criaturas minúsculas vistas só com microscópio, mas também podem ser pluricelulares, que são seres compostos de muitas células que é possível vê-los assim a olho nu. Observe que tem a imagem aí de cogumelos. Cogumelos também são espécies de fungos. E alguns desses cogumelos podem ser comestíveis, outros não, outros são muito venenosos. Então a gente não pode achar um cogumelo por aí, vou comer, que a tia disse que pode comer. Não, não são todos os cogumelos que são comestíveis. Existem aqueles que são próprios para servir de alimento. E os fungos, além desses fungos comestíveis, que são os cogumelos, os fungos servem também, gente, na indústria de alimento, como fermentação do vinho, de algumas outras bebidas alcoólicas. Serve também na fermentação do leite para fazer o queijo, o iogurte, assim também como algumas bactérias fazem esse processo. Os fungos também são usados no fermento para poder crescer o pão, crescer o bolo. Esses são os fungos benéficos. E tem também aqueles que causam doenças nos seres humanos. A diferença deles para as bactérias é que os fungos causam doenças externas, ou seja, na pele, é mais possível ver. E as bactérias, elas podem causar mais internamente as doenças. Então, observe que tem imagem aí de vinho, queijo, e tem também uma unha toda podre. Essa unha que está podre aí, essa doença é causada por um fungo também. Então, vamos conhecer o outro grupo dos seres vivos. São as algas. As algas, embora pareçam plantas, elas não são classificadas como plantas. E as algas também, existem algas minúsculas que são possíveis ver com o microscópio. E existem outras maiores. E as algas, embora pareçam muitas, aí tem umas imagens lindas de algas para vocês verem, embora pareçam muitas com plantas, elas não têm todas as características de uma planta, por isso não são classificadas como plantas. E elas vivem sempre em ambientes aquáticos, ou em água doce, ou em água salgada, e em locais úmidos. São os locais que as algas sempre vivem. O outro grupo, que nós já conversamos na aula anterior também, é o grupo dos animais.
O grupo dos animais, no qual nós também fazemos parte, com a diferença que nós somos racionais, porque nós pensamos, e os demais não. O outro grupo dos seres vivos é o grupo dos vegetais, que também já tínhamos falado. Falamos de algumas plantas completas e incompletas. Eu acredito que vocês lembram, né? Tem aí um mamoeiro, né? Que é uma planta completa, porque tem raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. Então, é uma planta completa. E já aí do outro lado da imagenzinha tem outras plantas menores, que são incompletas. São compostas geralmente por raiz, caule, folha. Algumas têm raiz, caule, folha e flor. São plantas incompletas. Geralmente servem para ornamentar, servem na indústria de medicamentos, de cosméticos. Então, eu espero que vocês tenham absorvido o máximo da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no meu PV, no WhatsApp, e perguntando, que eu estou disponível para poder ajudá-los, tá bom? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.